gravação para vocês. Então eu vou passando aqui os slides, a gente vai trocando ideia. Se tiverem dúvida, tiver alguma coisa para acrescentar, vocês podem ir colocando aqui para mim. Primeira pergunta que eu queria fazer para todo mundo, eu sempre faço essa pergunta, né? Você já foi para uma palestra, para um treinamento, e você saiu extremamente empolgado depois desse treinamento? Você já foi para uma imersão e depois dessa imersão, você sabe quando você vai para o treinamento, você vai para a palestra e você começa a imaginar tudo que você vai fazer na segunda-feira e você sai extremamente empolgado, com a energia lá em cima? Já aconteceu isso com vocês ou não? Sim ou não? Já, né? E aí, quando você chega lá na segunda-feira para a sua realidade, você tá com aquele gás assim, e a primeira semana você tá assim, na segunda assim, na terceira assim, na quarta você começa a ficar assim, na quinta assim, na sexta, e aí acontece uma coisa que a gente chama no mercado financeiro de teoria do retorno à média. O que é a teoria do retorno à média? Tudo tende a voltar à média. Quando você tem uma ação que ela estica muito, ela tende a voltar para o preço médio dela. Quando você tem uma ação que ela baixa muito, ela tende a voltar para o preço médio dela. O que isso tem a ver com a parte de gestão comercial? Isso tem a ver que o ambiente e a cultura aonde a gente está inserido tende a fazer a gente a retornar à média. Nós somos a média do ambiente em que a gente está inserido. Tem vários estudos de neurociência que mostram que o ambiente, ele representa mais de 50% do nosso comportamento. Então, como a gente está falando com o gestor aqui, se você hoje está aqui, e eu acho que todo mundo está aqui, e eu estou aqui também, porque a gente precisa sempre melhorar, a primeira coisa, quando a gente fala de venda, quando a gente fala de gestão, a gente precisa entender qual que é o ambiente em que a gente está inserido. Qual que é o ambiente em que os nossos colaboradores, funcionários, vendedores estão inseridos? Qual que é a cultura do nosso negócio? E aí a gente tem que entender que todo negócio tem uma cultura. Você pode ter uma cultura que está te levando para a prosperidade e você pode ter uma cultura que está te levando para um lugar não de tanta prosperidade assim. E o que é a bendita da cultura? O que é cultura para nós? O que é cultura? Cultura nada mais é do que hábito. Cultura nada mais é do que as coisas que a gente faz cotidianamente, né? A gente tem aqui a cerveja no copinho, né? Esse copinho que você pode tomar cerveja, tomar café, o filtro de barro, o caramelo, a Marta, o Hexa, tudo isso aqui faz parte da nossa cultura, né? E o que faz parte da cultura do nosso negócio? Quando a gente fala de time de alta performance, pessoal, e tudo que eu vou passar aqui hoje para vocês, são coisas que, primeiro, eu experimentei em mim como vendedor, no meu negócio como vendedor, tudo passa primeiro por uma cultura muito forte. Se a gente não tiver uma cultura extremamente forte, extremamente poderosa, a gente não consegue ter resultado. E aí, eu queria já começar fazendo uma pergunta para vocês. E aí, se vocês puderem me responder, a pergunta é o seguinte: vocês sabem qual que é o país mais rico do planeta? Pode abrir o microfone e falar. Doha, no Catar? Não, o país mais rico. Financeiramente. Inglaterra. É um dos mais. Mas não é o mais rico. Apesar que o Japão, ele vem cada vez mais em tecnologia, em cultura, em religião, né? O país, assim, que dessa visibilidade do mundo, assim, ele está bem à frente. E eu fiquei chocado que foi um país que eu conheci pessoalmente e eu fiquei chocado com a tecnologia, com a cultura, com o respeito, com a educação. Então, assim, ele está anos-luz. Eu estava até falando hoje no encontro que eu atravessei Shibuya e só você caminhar de uma estação para outra, você gera uma energia que alimenta uma cidade com mais de 250 mil habitantes. Hoje, por exemplo, lá na nossa cidade, não tem 200 mil habitantes. Então, num dia você consegue. Então, eu acho isso, né? Em outras questões, enfim. Pelo PIB, hoje o país mais rico é os Estados Unidos, considerando o Estados produto interno Unidos. bruto. Isso. O Japão,
O Japão, se eu não me engano, ele tá. O Japão agora, se eu não me engano, não. O Japão agora ele tá em 4º lugar. Aqui tá o ranking para vocês, ó. Então, se a gente pegar Estados Unidos, ok. A nação mais poderosa, tem o dólar, que é a moeda de reserva, é um país gigantesco, é um país que ainda tem instituições muito sólidas, né? Segundo lugar, China, né? A China, motor do planeta, fábrica do planeta, população gigantesca, alta tecnologia, alto desenvolvimento. Alemanha, né? Excelência em carros, Mercedes, BMW, né? Um país aí que foi dominante. E aí, eu vou falar desse país que o Júnior falou, que é o Japão, que é o 4º colocado. Gente, vocês já pararam para ver a geografia do Japão? O Japão é uma ilha de pedra no meio do oceano que sofre terremotos, inclusive acho que teve essa semana agora um terremoto no Japão, né? Já foi destruída por bomba atômica, já foi destruída por tsunami, né? E por que o Japão é a 4ª maior economia do planeta e o Brasil, nós somos o 10º? Sendo que nós temos hoje o único país do planeta que consegue fazer três safras no ano. Nós estamos no meio de uma placa tectônica, a gente quase não tem destruição, catástrofes, né, naturais. A gente tem uma população gigantesca, a gente tem um dos solos mais férteis do planeta, a gente tem petróleo, a gente tem energia limpa. E por que nós somos a 10ª economia? Por um fator muito simples: cultura. O japonês, ele tem uma cultura muito forte. Vamos pegar a China, pessoal. A China, eles têm a meritocracia deles, eles têm concurso público que visava fazer com que as pessoas ascendessem pela meritocracia desde o século IV depois de Cristo. O Japão, eles são os criadores lá, tá certo que foram os americanos que ajudaram eles a fazer isso, mas eles são os criadores do Just in Time, que é a linha de produção que a Toyota usa. E aí eu já quero começar com uma história para vocês, eu conto bastante história. E uma certa vez, os engenheiros da Chevrolet, eles foram para o Japão para ver a linha de produção da Toyota. O que tinha de diferencial? Por que a Toyota tinha um carro tão bom? E aí eles olharam toda a linha de produção, fizeram todo o estudo, acompanharam, e no final da linha de produção, o engenheiro da Chevrolet chegou para o engenheiro da Toyota e perguntou assim: viu, mas cadê o cara com martelinho no final da linha da produção? Martelinho? Sim, o cara com martelinho para quando chega no final da linha, que você encaixa a porta, tem um martelinho de borracha para dar a última batida ali para encaixar a porta. Que hora que vocês encaixam a porta? Aí o engenheiro japonês olhou para ele e falou assim: a gente encaixa a porta no projeto do carro. Ou seja, o japonês, ele começa lá, a estratégia dele é lá no projeto, não é no final. Se você pegar, por exemplo, o povo judeu, né? Quem fez catequese aqui vai saber do povo etita, dos saduceus, dos amorreus, dos próprios sumérios. Todos esses povos sumiram. Por que o povo judeu ele está aí até hoje? Porque ele tem uma cultura extremamente forte, extremamente poderosa. Então, gente, tudo que a gente fizer, não adianta a gente falar de venda, não adianta a gente falar de mudança, se isso não tiver no cerne da mudança do nosso negócio. Você pode ter a melhor estratégia que você quiser, mas se essa estratégia não for cultura, não for hábito, não fizer parte do teu negócio, sabe o que vai acontecer? A cultura vai comer essa estratégia no café da manhã. Como diria Peter Drucker, ele dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, você pode ter a melhor ideia, a melhor estrutura. Se isso não fizer parte da cultura do teu negócio, do dia a dia, do fazer as coisas sempre da mesma forma e melhorando, você não vai ter resultado. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui o poder da cultura. Como a cultura é a coisa mais forte que existe na humanidade. Eu não sei se vocês já viram essa matéria, mas vocês sabiam que na Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra de trincheira. E aí, os exércitos, se eu não me engano, esse aqui era o exército belga contra o outro exército. Eles estavam na trincheira guerreando. E aí, no Natal, olha o poder da cultura. Olha o poder da cultura. No Natal, eles pararam a guerra, fizeram uma ceia de Natal
fizeram uma partida de futebol, trocaram presentes e depois, no outro dia, eles voltaram a guerrear, voltaram a se matar. Vocês sabiam disso? Isso aqui aconteceu de verdade. Olha o poder da cultura. Olha o poder de um ambiente onde uma cultura é forte, quando você cria uma cultura. E aí, eu queria perguntar para vocês. Vou fazer várias perguntas aqui hoje, tá, pessoal? É mais fácil você dominar o ambiente ou o seu pensamento? O que vocês acham? Só eu que vou falar e daqui a pouco o pessoal vai me matar, entendeu? Eu tô chegando aqui, só eu que falo. Não, mas pode falar, não tem problema. Para mim, ainda mais que fazendo terapia, eu acho que dominar o ambiente é mais fácil do que os meus próprios pensamentos. Isso assim, é uma opinião minha mesmo, entendeu? Mas, enfim. Boa. Mais alguém aí? O que é mais fácil? O ambiente ou o pensamento? Para mim é relativo. Por quê? A depender. Depender da situação que eu tenho controle, eu consigo controlar mais o pensamento e organizar o ambiente. A depender da situação, eu prefiro controlar o ambiente e deixar minha cabeça pensando. Legal. Alguém acha que é mais fácil controlar o pensamento ou o ambiente? Eu acho que é mais fácil o pensamento. Pensamento. Mais alguém, galera? Pode falar aí, pessoal. Abre o microfone e fala. Eu vou fazer várias perguntas para vocês hoje. Ó, me ajudem a pensar aqui. Não pensem nisso que eu vou mostrar para vocês. Você consegue não pensar nessa imagem? Não dá para desver, né? Gente, você não consegue controlar o seu pensamento. O pensamento, ele faz parte do nosso sistema simpático e parasimpático. Você não controla pensamento. Agora, o ambiente onde você está, você consegue controlar. Então, se você quiser controlar os seus resultados, você primeiro precisa controlar o seu ambiente. Quer ter resultado? Você tem que focar na venda. É simples, é óbvio. Você quer ter mais união com o teu time? Você tem que criar um ambiente onde tenha essa união, tá? E aí, olha só que interessante. Vocês já ouviram falar desse experimento que foi feito com os ratos aqui? Olha só, esse aqui é um experimento que é o Parque dos Ratos. O que eles fizeram? Eles pegaram um ratinho, colocaram dentro de uma gaiola e colocaram, de um lado, água limpa e do outro lado, água com anfetamina, tá? E aí, o que aconteceu? E colocaram só a gaiolinha e a água ali, e daí dava comida para ele. O que aconteceu? O rato se viciou em anfetamina. E aí ele só tomava água com anfetamina, ele se viciou e morreu. Colocaram o outro, aconteceu a mesma coisa. Colocou o outro, aconteceu a mesma coisa. Aí eles fizeram outro experimento. Eles pegaram uma gaiola, colocaram vários ratinhos lá dentro para conviver, colocaram ambiente, rodinha para ele se exercitar, comida, fizeram um ambiente todo preparado, um ecossistema para os ratos, colocaram vários ratos lá dentro, e aí colocaram as duas águas. Os ratos que estavam lá dentro, convivendo, nenhum se viciou na água. Eles tomavam água limpa. E aí eles colocaram alguns ratos que estavam viciados naquela água com anfetamina. Sabe o que aconteceu quando mudou o ambiente? Esses ratos pararam de tomar a água com anfetamina e começaram a tomar água normal. Aí você vai falar assim, mas o que a gente tem a ver com rato? Isso aqui é um outro estudo que saiu, você pode pesquisar aí, dos veteranos de guerra do Vietnã. Pessoal, tem alguns estudos que dizem que no Vietnã, mais ou menos 80% dos soldados que foram para o Vietnã, eles acabaram viciados em droga na guerra. Porque, né, muitos falam que até para o cara resistir, eles tinham que utilizar droga. 80%. Desses 80%, todos os que depois que voltaram para os Estados Unidos e voltaram para a vida normal deles, de todos que voltaram, que usaram drogas lá e estavam viciados lá no Vietnã, apenas 5% continuaram usando droga. 95%, apenas de mudar o seu ambiente, eles pararam de utilizar droga. Então, o que a gente tem que entender, pessoal? Que o cerne de qualquer coisa que você for fazer dentro do teu negócio, primeiro você tem que mexer no ambiente. Não adianta você mexer nas pessoas. Não adianta você só fazer treinamento. Tudo isso é muito importante. Mas se você não mexer no teu ambiente,
você não vai ter resultado. E aí tem um livro, que eu já quero até deixar a indicação do livro, que é maravilhoso, chama-se Hábitos Atômicos. Esse livro é maravilhoso, é um livro super fácil de ler, e esse livro ele mostra que o que vai te trazer resultado não são os fatos extraordinários que acontecem na tua vida, são as pequenas coisas que você faz. Show, esse livro é maravilhoso, cara, esse livro é um dos melhores livros que eu já li. São as pequenas coisas que vão transformar a sua vida, não são as grandes coisas. Né? Já leu ele, né, Júnior? Lendo pela segunda vez. Eu estou lendo pela segunda vez. E eu revisitando, porque tem algumas observações que eu estou colocando, querendo implantar no negócio. E aí eu revisito ele. E eu marco. É maravilhoso. Também tem um outro que depois, se a gente for trocar alguma informação, eu vou sugerir, que é muito interessante para quem é empresário, ainda mais na situação que a gente está, também ler e exercitar, que é muito legal. E Qual que é? Pode falar. Esse aqui, ó, O Caminho do Artista. Então, assim, esse eu já ouvi falar, mas eu não li, não. Da Julia Cameron. Ele é muito legal, ó, tá vendo? Eu revisito eles na questão, para a gente criar exercícios, né? Tá liderando equipe, vendo um processo, você sair dessa questão, né, do seu ambiente e modificar, ele é super interessante também. Então... Bacana, que show. Mas Hábitos Atômicos é maravilhoso. Show de bola. Gente, então vamos lá. Venda, a gente tem que entender que venda tem muito a ver com o nosso ambiente, com a nossa cultura. Venda não é dom ou motivação. Esquece isso. Quantas horas do dia você está motivado? Essa história do vendedor que tem que ter, que venda é dom, isso é uma mentira. E eu falo porque eu sou um vendedor de 26 anos. Esse dia eu estava conversando com uma cliente, e olha só se já não aconteceu esse caso com vocês. Tenho certeza que aconteceu. Eu estava conversando com uma cliente esse dia, falando de venda, estava visitando a loja dela, conversando com ela, falando de venda. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, Fernanda, ela me chama de Fernanda. Esses caras que vende rede, esses sim são vendedores. Eu falei, é? Não, esses caras, o cara tem que fazer faculdade de venda com esses caras, porque esses caras são vendedores. E eu acho que vocês já passaram, alguém já passou por situação do cara vendendo rede para vocês? Né? Como que o cara é persuasivo e ele conversa? Aí eu falei para ela, nossa, ele é bom vendedor? Sim, ele é bom vendedor. Você comprou a rede? Eu tive que comprar, não teve como não comprar. Eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se ele é tão bom vendedor assim, o ano que vem, quando ele voltar para tua cidade e você estiver andando na rua e ele tá vindo na tua direção, você vai na direção dele ou você vai atravessar a rua para não ver ele? Ela falou assim, eu não vou na direção dele. Eu falei, então será que ele realmente é um bom vendedor? Aí ela falou, Porque ser vendedor não é você ter lábia. O bom vendedor é aquele vendedor que faz curadoria. É aquele cara que usa técnica para que o cliente compre, não que ele tenha que vender alguma coisa. Mas voltando aqui, quando a gente está falando de cultura, pessoal, a gente precisa ter algumas coisas dentro do nosso negócio para criar os pilares da nossa venda. Primeira coisa, a gente tem que ter cultura de planilha. O que é cultura de planilha? Cultura de planilha nada mais é que você ter números de acompanhamento, você planilhar tudo dentro do teu negócio. Tudo dentro do teu negócio tem que ser planilhado. Olha só, quantos clientes você atendeu esse mês? Quantos clientes você atendeu no mesmo mês do ano passado? Quantos clientes novos você trouxe para o teu negócio esse mês? Quantos clientes novos você trouxe no mesmo mês do ano passado? Quantos clientes inativos você recuperou esse mês? Quantos clientes inativos você recuperou no ano passado? Como que está a meta dos teus vendedores? Como que está o PA, o produto por atendimento? Como que está o ticket médio? Como que está a sua compra em relação àquilo que você vem vendendo? Como que está o teu markup? Cultura de planilha, a gente precisa, porque imagina só, você está fazendo uma viagem de avião e dali a pouco vem um homem que você acha que é um comissário com um chapéu muito bonito e pergunta, você quer um café? Quero um café. Aí ele te serve um café, ele fica conversando com você quer um lanchinho? Ele te dá um lanchinho. E aí o cara não sai do teu lado, tá te servindo. Aí chega uma hora e pergunta pra ele assim, nossa, o senhor é comissário? Ele falou, não, eu sou o comandante. Eu falei, senhor é o comandante? Quem que tá pilotando o avião? É ninguém.
está indo para qualquer lugar. Se a gente não tem cultura de planilha, gente, nós estamos pilotando um avião que está indo para qualquer lugar. Nós temos que ser escravos dos números. Tem um grande gestor, que é o Mauro Nomura, que é um dos maiores franqueados da Adidas no Brasil. E eu até no programa Resenha, às vezes eu trago umas pessoas, faço uma entrevista, eu fiz uma entrevista com ele, ele falou, cara, eu tenho preguiça de empirismo. Ah, eu acho, cara, quando o funcionário vem com eu acho, cara, pode parar, vamos olhar número. Nós temos que ser escravos dos números. A gente tem que saber, nós estamos chegando no final do mês. Você sabe como que tá a tua meta? Você sabe como que tá a meta dos seus vendedores? Você sabe se você vai conseguir fechar a meta no mês? Você sabe se todos os teus principais clientes já foram contactados esse mês? Então a gente precisa criar uma cultura de planilha, tá? Segundo pilar, cultura de autodesenvolvimento. Gente, nós precisamos criar um ambiente de autodesenvolvimento dentro do nosso negócio. Por quê? Porque se a gente não se desenvolver, a gente vai ficar para trás. Quando alguns falam que nós estamos na 4ª revolução industrial, outros falam que nós estamos na 5ª. Hoje, com o advindo da inteligência artificial, a curva de adoção e a barreira de entrada da inteligência artificial, ela é zero. Gente, para pensar. Quando surgiu o computador, eu fui ter computador na minha casa, eu tinha 23 anos. Era caríssimo. Então, quem podia ter um computador eram poucos empresários, poucas pessoas. Quando saiu o celular, a mesma coisa. A curva de adoção, ela era mais lenta. E a barreira de entrada era mais lenta também. Hoje, com a inteligência artificial, a barreira de entrada da inteligência artificial é zero. Você pode usar a inteligência artificial de graça. Você pode criar negócio com inteligência artificial de graça. Então, se você não utiliza as tecnologias, se você não estuda, se você não se desenvolve, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Né? O Jack Welch falava isso, né? Na verdade, o Peter Drucker falava que se o mercado lá fora se atualizar mais rapidamente do que você se atualiza aqui dentro, como gestor, como profissional, você vai ficar para trás. E, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, a educação no lar, ela falhou. A educação na escola, ela falhou. A educação na universidade, ela falhou. Sobrou para quem desenvolver os funcionários? Os empresários. Cada local de trabalho vai ter que ser um local de desenvolvimento de seres humanos. Esquece. Às vezes eu tenho alguns gestores que eu acompanho dentro da plataforma, e ele vem falar assim para mim, mas eu preciso contratar uma vendedora, mas eu não acho vendedora com experiência. Não vai achar nunca. Esquece. Você tem que desenvolver a pessoa. E você tem que criar essa cultura de autodesenvolvimento do seu negócio. Se você não criar, esquece, você não vai vender. Tudo que você colocar, não vai rodar. E o terceiro, pessoal, cultura de resultados. Tá todo mundo aqui numa quinta-feira, 7 horas da noite, escutando um cara falar. Por quê? Porque a gente quer resultado. Lugar, negócio, empresa, não é lugar de filantropia. A gente tá ali para dar resultado. A gente passa muito mais tempo trabalhando do que com a nossa família. E vocês sabem qual que é a coisa mais preciosa que existe para o ser humano? Não é dinheiro. Não é nem a saúde. Porque dinheiro e saúde, se você ficar doente, você recupera. É o tempo. O tempo que você está perdendo longe do teu familiar, o tempo que o teu vendedor está perdendo longe da família dele, esse tempo não se recupera mais. A média de idade do brasileiro hoje é de 75 anos. Quantos natais a gente tem ainda? Quantos finais de semana a gente tem ainda para passar com a nossa família? Vale a pena a gente estar lá no nosso negócio, ou o nosso funcionário está dentro do nosso negócio, dando menos que 100%? Então, não, a gente precisa controlar com planilha, com números, o resultado do nosso negócio. A gente precisa ter uma cultura de autodesenvolvimento. O nosso lugar de trabalho tem que ser um lugar de desenvolvimento. E a cultura de desenvolvimento tem uma coisa muito interessante, sabe, pessoal? Que é o seguinte, quando você implementa isso no teu negócio, quem não está alinhado com a cultura, sai. Você já começa a identificar quem são as pessoas que têm vontade de crescer e quem são as pessoas que não têm vontade de crescer. Gente, venda é o motor principal de qualquer negócio. Seja você psicólogo, seja você advogado, seja você administrador, seja você vendedor, todo mundo vende. Venda e política é a mesma coisa, a gente pratica todos os dias.
Então, venda é o motor de qualquer negócio. E o que a gente precisa entender? Os negócios de vocês, com certeza, tem vários departamentos. RH, parte financeira, né, a parte de marketing, que hoje está se fundido com a venda. Mas, gente, o nosso negócio é como se fosse um chuveiro. E esse chuveiro, ele tem vários caninhos, por onde sai receita. Fornecedor, funcionário, luz, imposto, manutenção. Agora a gente só tem um caninho por onde entra a receita, que é a venda. Então o nosso maior foco tem que estar onde? Tem que estar na venda. Gente, qualquer coisa que você for fazer na tua vida, o resultado está onde? Onde está o teu foco? Aonde que tem que ser o teu maior foco? Na venda. Não que você não tem que focar nas outras coisas, mas se a gente não tem venda, a gente não tem nada dentro do nosso negócio. Então, a gente precisa focar dentro da venda. E todo vendedor, todo negócio, precisa ter 3 coisas, pessoal, para funcionar. Primeiro, a gente tem que ter processo bem definido. A gente tem que saber, por exemplo, você abre o teu negócio no dia 1º e no dia 30 da mesma forma? Ou não? Você trabalha a primeira semana diferente da segunda, diferente da terceira, diferente da quarta? Os teus vendedores têm processo de venda? Quando você olha na câmera lá da loja, tá todo mundo cumprindo processos ou tá todo mundo olhando o celular, arrumando vitrine, fazendo outra coisa? Qual que é o processo de venda do teu negócio? Quais são os canais de venda do teu negócio? Quantos canais você tem? Você considera o Instagram um canal de venda? A live um canal de venda? A internet um canal de venda? A venda presencial um canal de venda? Gente, no começo do mês, a gente tem que sair cantando pneu para atender os nossos clientes. Os seus vendedores e você, sabe quem são os principais clientes do teu negócio? Eu gosto muito do Teorema de Pareto, que o Teorema de Pareto diz assim, que 20% dos teus clientes vai trazer 80% do resultado, né? E geralmente 20% dos seus vendedores vão trazer 80% do resultado. E olha só que interessante, nós sabemos quem são os 20% dos nossos clientes, o teu vendedor sabe, a gente está cuidando desse cliente, a gente está entrando em contato com esse cara no começo do mês, porque às vezes eu escuto assim, mas a internet está complicado, porque daí o cliente está comprando pela internet e tal. Sim, virou um mês, a Shopee está mandando mensagem para o nosso cliente, a Amazon está mandando mensagem para o nosso cliente. O nosso cliente às vezes está a 200 metros da gente, a gente está mandando feliz aniversário para ele? No dia da profissão dele, a gente está mandando mensagem para esse cliente? O nosso vendedor, ele sabe qual que é a profissão do nosso cliente? Gente, a internet, eu estava conversando com uma cliente, viu, me ajuda aí, como é que eu vou competir com a internet? Eu falei, esquece, você não vai competir com a internet. A internet você tem que usar ela ao seu favor. Competir você não vai conseguir. E aí muitas vezes a gente está perdendo venda para esses caras, pessoal, porque a gente não faz o beabá, porque a gente não tem um processo bem definido. Segundo ponto, a gente precisa conhecer de pessoas. Se a gente não conhece de ser humano, a gente não conhece de negócio. Porque quem que faz negócio? É ser humano. Mas eu vendo para a empresa. Quem que toma a decisão? É um ser humano. Então, eu sempre falo, conhecer de pessoas não é, conhecer o seu cliente, não é saber para que time que ele torce. E não é saber que cor que ele gosta. Conhecer de pessoas é conhecer aquilo que desencadeia o comportamento de compra do seu cliente. Porque segundo o livro lá do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, 95% das nossas atitudes estão abaixo da linha da consciência. Quando o teu cliente está comprando, ele está usando a emoção para comprar. E se a gente não conhecer o que desencadeia o comportamento do cliente, a gente não vai vender para esse cliente. Então a gente precisa conhecer as pessoas, conhecer um pouco de biologia, conhecer um pouco daquilo que desencadeia a compra do nosso cliente. Saber se o nosso cliente ele é expressivo, se ele é analítico, se ele é pragmático, se ele é afável, né? Cliente expressivo, aquele cliente que não gosta de conversar muito, não gosta de áudio muito longo, não gosta de texto muito longo. Cliente analítico, eu sempre falo, aquele cliente que gosta de ler bula de remédio. Esse cara, se você mandar uma mensagem muito curta para ele, acha que você não está dando atenção para ele. E o terceiro ponto, conhecer de produtos. Nós temos que ser os maiores especialistas e o nosso vendedor tem que ser o maior especialista naquilo que ele vende. E não só naquilo que ele vende.
né? Antigamente a gente falava muito do profissional especialista generalista, que era aquele cara que ele conhecia profundamente o negócio dele, né? E a gente falava do conhecimento inteiro. Então ele era profundo naquilo que ele vendia, mas ele tinha o conhecimento superficial sobre algumas outras coisas. Agora, nós estamos vivendo a era do profissional do vendedor nexalista. O vendedor nexalista foi inspirado num filme de ficção científica, que nada mais é aquele cara que ele é profundo naquilo que ele vende, mas ele é profundo também em várias outras coisas. Aquele cara que conhece de filosofia, conhece de religião, conhece de política, conhece de mercado financeiro, conhece de venda também. Então a gente precisa conhecer o nosso produto. A gente tem que saber aquilo que a gente vende. É muito engraçado, às vezes eu vou dar treinamento, e aí eu pego lá, você vende o quê? Eu vendo roupa. Aí você vai estar, viu? Qual que é a marca que você mais vende? A marca que eu mais vendo é Coach. É? Que legal. Aonde que é a fábrica da Coach? Eu não sei. Qual que é o storytelling da coleção da Coach agora? Que é o tema storytelling? É o tema da coleção. Eu não sei. Então, assim, a gente não está preparado. E aí, gente, entenda uma coisa. Se a gente não tiver um diferencial, o nosso cliente não vai sair de casa para comprar na nossa loja, no nosso varejo. Pensa bem, eu gosto muito de tomar vinho, gosto muito de tomar café. E de vez em quando, né, uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu vou no restaurante jantar e tomar um vinho. Olha só que interessante, o vinho que eu tomo no restaurante, ele é 3 vezes mais caro do que o vinho que eu tomo em casa. É o mesmo vinho. Por que cargas d'água eu saio de casa ou você sai de casa para comer uma comida que às vezes a tua mulher ou teu marido faz muito melhor em casa e gastar 3 vezes mais para tomar um vinho, tomar uma bebida no restaurante? Por que você faz isso? Por que você sai de casa? Por causa da experiência. Se a gente não criar experiência para o nosso cliente, para que ele vai sair de casa? Gente, eu falo muito isso hoje. Antes da gente vender um produto hoje, a gente tem que dar uma experiência para o nosso cliente. Porque por preço, o cara compra na internet. Preço produto, qualquer um replica. Agora, a experiência, ela é irreplicável. Olha aqui, esse aqui é uma pesquisa que diz que o número de clientes, depois da pandemia, o fluxo caiu. E, pessoal, eu acompanho cliente shopping, o fluxo caiu e caiu demais. Se no teu varejo, se vocês quiserem compartilhar, gente, tá? Fala aí, como é que tá o fluxo na loja? Como é que tá o fluxo no varejo? A maioria tem caído. Por quê? Porque hoje a gente tem a internet. E se a gente não tiver um diferencial, e aí tem 2 extremos. Tem muita gente que entendeu o jogo, tá performando muito bem, e as pessoas que não entenderam o jogo, elas estão ficando para trás. E aí eu quero começar a trazer 3 frases aqui para vocês, que eu acho bem interessante. Primeira, essa frase é atribuída a Einstein. Vocês concordam? Fazendo as mesmas coisas, logo nós teremos o quê? Os mesmos resultados. Se a gente não mudar nada, o resultado vai ser o mesmo. Concorda ou não? Alguém discorda? Todo mundo concorda, gente? Ninguém discorda? Sim, eu concordo. Porque, assim, se você não... Se você quer um resultado diferente, você tem que mudar, né? Então, você precisa... Por exemplo, o que a gente está fazendo é buscando mais informações, apesar de saber, você busca as informações, você traz novas atitudes para você mudar o seu resultado, porque senão vai ficar, tipo, você pode trocar de lugar, vai tirar 2 daqui, colocar 2 para lá, mais 2 para lá, mas você não muda. Então, para mudar, inclusive, né, o seu ambiente, quando a gente fala do ambiente, são pessoas também, de uma forma geral, que você traz, agrega, né? Então, hoje, por exemplo, eu vejo o Grupo Conexão que entrou, para mim, é buscar uma conexão, um meio diferente do que eu estou para buscar novos resultados, né? Então, isso eu concordo plenamente. Show de E, bola. na verdade, Legal. concordo com tudo que está escrito aí, tá? Concorda? Concordo. Vamos lá. Porque vamos... né, eu sou uma pessoa que eu trato muito bem o meu cliente, eu gostei, eu postei até nas redes sociais, depois eu vou seguir, João, e vai ser muito prazer você seguir
me seguir também. A gente tem, com certeza, Trocar vai figurinha. ter vários amigos. E Curitiba, eu estava lembrando, é o Cláudio, que ele é o representante, ele tem várias marcas. Eu não sei quem em Curitiba é o seu representante, né? Já que você está aí no Paraná, e tem a My Place. Enfim, inclusive minha amiga, que era aqui de Cachoeiro, ela era responsável da My Place lá em Teresópolis. Ela fazia, que legal. mas ela saiu. Enfim, e ter essa questão, né, de você tratar bem o outro para ser tratado. Na minha loja, a pessoa chega, a Dilza foi lá, sabe disso, a gente senta. E muito interessante que eu postei uma coisa na rede social, no meu Instagram, e uma cliente fez um texto que eu nunca poderia imaginar, né? De como eu trato, de como os clientes são recebidos na minha loja, e ela me emocionou de uma tal maneira que é exatamente isso. E eu falei assim, eu não trato ninguém diferente de como eu não gosto de ser tratado, entendeu? Então isso, para mim, é essa questão. E empatia, né? Apesar que é uma palavra que ficou tão demodê que as pessoas adoram falar em empatias, mas não são empáticas. Enfim, mas isso aí não vou atrapalhar a sua dissertação. Imagina, Júnior, é isso aí mesmo. Aqui é para a gente debater. Quando a gente fala, por exemplo, de fazer as mesmas coisas, ter os mesmos resultados, e às vezes eu vou conversar com o gestor e falo assim, fala, e aí, como é que foi o ano e tal? Ah, não, foi legal, cara, eu empatei. Aí eu falo, cara, você empatou? Não, empatei, cara, mesmo no ano passado tá bom. Cara, se você empatou, você decresceu 10%, 15%. Às vezes eu vou falar com os vendedores e falo assim, ah, mas pô, você se comentando a meta, não sei o quê. Eu falo, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você ganha R$500 hoje, você compra as mesmas coisas que você comprava com R$500 no ano passado? Então a gente está vivendo um momento em que fazer as mesmas coisas já não geram nem mais os mesmos resultados. Os resultados são piores. Aquilo que funcionava há 30 dias atrás, hoje não funciona mais. O que funcionava 60 dias atrás, hoje não funciona mais. Então, o que a gente tem que entender? Que a gente precisa avançar. Porque se a gente não avançar, alguém vai avançar em cima da gente. Eu gosto muito de história, e um dia eu fiz um treinamento sobre Alexandre o Grande. E aí eu estava passando e conversando com o pessoal, né? E aí a gente discutindo lá, falando assim, cara, mas se antigamente a população era bem menor, tinha mais território para todo mundo, por que um rei ficava conquistando o outro? Né? Por uma coisa muito simples. Se você conquistar, é uma coisa que ela é imposta a você. Se o rei não ganhasse terreno em cima do outro, sabe o que ia acontecer? O outro ia ganhar em cima dele. Fala assim, não, eu não quero guerra com ninguém, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não vou incomodar ninguém, e ninguém me incomoda. Ah, ninguém vai te incomodar? E o mercado é a mesma coisa. Ou você está crescendo, ou você está ganhando share, ou você está avançando, ou tem algum concorrente avançando em cima de você. Então, é um jogo que não dá para parar. É um jogo que não tem volta. Não existe vácuo de poder. Se você não avançar, o teu concorrente vai avançar. Olha só o que aconteceu com a Nike. As ações da Nike já desvalorizaram mais de 40%, ela vem passando por muita dificuldade. O que aconteceu? A Nike tomou uma atitude alguns anos atrás, quando o CEO entrou, para reduzir custo e aumentar a margem. O que a Nike fez? Ela eliminou os intermediários. Parou de vender para muita loja. O que ela fez? Eu vou vender para o consumidor final. Para que eu vou ter um intermediário? Eu vou ganhar mais. Sabe o que aconteceu? A Nike começou, no começo diminuiu o custo, aumentou a margem, começou a vender para o consumidor final, mas aí o que aconteceu? A prateleira lá, que era da Nike, a Nike parou de vender para o cara, começou a entrar outras marcas. Essa prateleira não ficou vazia. E aí veio a On, aí veio a New Balance, voltou a crescer, aí veio a Adidas, que avançou mais um pouquinho. Sabe o que aconteceu? A Nike perdeu aquele território. E agora a Nike não consegue voltar mais. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Que a gente precisa estar avançando, porque senão alguém vai estar avançando em cima da gente. Tá? Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Essa é legal também. Também ela é verdadeira, em partes. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente precisa tratar o nosso cliente da forma que ele gostaria de ser tratado. E aí vem você conhecer o cliente. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de café sem açúcar, eu gosto de vinho,
eu sou apaixonado por rock e eu só uso camiseta lisa. Você imagina se eu tivesse uma loja? A minha loja ia ser toda preta, ia servir vinho, ia tocar rock. Você acha que o meu cliente ia gostar de ser tratado como eu gosto? Então, por isso que a gente precisa conhecer o nosso cliente. E a questão da empatia. Empatia, gente, não é se colocar no lugar do outro. Não é. Empatia é a gente entender que nós não somos o outro. Vou contar uma história aqui para vocês rapidinho. Era uma vez, tinham 2 meninos. E esses 2 meninos, o pai deles era o herói da vida deles. Eles eram extremamente apaixonados pelo pai. O pai era o herói. E um dos meninos, o pai dele era agricultor. E aí, você sabe vida de agricultor, né? O pai sai muito cedo, a criança está dormindo. Quando o pai chega à noite, a criança já está dormindo também, porque vai para a escola no dia de manhã. Então ele não via o pai dele ele não convivia com o herói dele durante a semana. Só que no sábado, o pai dele pegava uma parte da plantação e ia para a feira vender, ficava o sábado inteiro na feira. E aí o que o pai fazia? Ele levava o filho para a feira. Então o sábado era o único dia em que a criança tinha o dia inteiro, só ele e o herói dele. Só os dois. E aí tinha um outro menino que o pai dele era delegado. E o pai dele também chegava muito tarde, saía muito cedo. E sábado, esse delegado, ele praticava tiro esportivo. E aí, para conviver com o filho, ele pegava o filho no sábado, levava para o stand, e durante todo o sábado, a criança tinha aquele dia com o herói dele e ficava lá o dia inteiro, sábado. Um certo dia, o pai, que era agricultor, estava indo para a feira. E aí, eles foram assaltados e o pai dele levou um tiro e morreu. E o tempo passou e os dois cresceram. E aí, certa vez, esse menino, que o pai era agricultor, passou na frente de uma loja, de um stand de tiro. E ele sentiu o cheiro de pólvora. E aí, quando ele inalou o cheiro de pólvora, o que você acha que esse adulto sentiu? Tristeza, né? Lembrou de quando o pai foi assaltado, né? Aquela sensação ruim. E aí, o outro menino, que era filho do delegado, também passou pelo stand de tiro e sentiu o cheiro de pólvora. O que você acha que ele sentiu? Você acha que ele ficou triste? Não, ele sentiu nostalgia, lembrou de quando ele ia com o pai no stand de tiro. Ou seja, a gente tem que entender que empatia é a gente entender que nós não somos o outro. Que muitas vezes, aquilo que é legal para nós ou para o nosso vendedor, e aí falta muito do vendedor escutar o cliente, não é aquilo que o cliente gosta. Então a gente tem que entender que a gente precisa, a gente não tem que se colocar no lugar dos outros, mas a gente tem que entender que a gente não é o outro. Quem lembra dessa marca aqui? Pessoal das antigas aí. Lembra ou não? Da Kodak? Eu sou millennial, não vem com essa não. Mentira. Acho que, pessoal, a Kodak já teve 95% do share de mercado de máquina fotográfica e revelação de filme. Quem é das antigas vai lembrar. Tinha até uma expressão que vamos bater um Kodak aqui, alguns falavam, né? Que era tirar foto. Você sabe o que aconteceu com a Kodak, não? Pessoal, abre o microfone aí, vocês estão muito quietinhos. Tá só eu e o Júnior falando. Faliu, né? Você sabe por que ela faliu ou não? Gente, só eu que falo, não se adaptou. Não se adaptou. Por causa do advindo da máquina digital, né? Vocês sabem quem que criou a máquina digital? Sim ou não? Alguém sabe? Foi a Kodak. Não sei quem criou, mas que ela já morreu também, ela já morreu, né? Pois é. Agora é o celular, né? Mas a tecnologia da foto digital, quem criou foi a Kodak. Sabe o que eles fizeram? Gente, vamos engavetar isso aqui. Por quê? Porque a gente ganha tanto dinheiro com revelação de filme, para que a gente vai colocar isso aqui? O que aconteceu? Veio as outras marcas, se eu não me engano, não sei se foi a Nokia, que foi a primeira a lançar. Lançou o projeto e a Kodak acabou quebrando. A Xerox, o touchscreen aqui que a Apple lançou, quem criou foi a Xerox, não foi a Apple. Mouse, quem criou foi a Xerox. Primeiro computador, quem criou foi a Xerox.
que eles fizeram? Eles não levaram para frente o projeto. Veio outro e levou. Então a gente tem que entender que no nosso negócio a gente precisa estar constantemente evoluindo. E da Fuji, que era a maior concorrente da Kodak, quem lembra? A Fujifilm era a maior concorrente da Kodak. Sabe o que aconteceu com a Fuji? A Fuji não quebrou. A Fuji se reinventou. Se você for fazer ressonância magnética, muito provavelmente a máquina que você vai fazer de ressonância é da Fujifilm. A Fujifilm hoje tem vários negócios. Ela se reinventou. E aí, pessoal, a gente precisa se reinventar como negócio, como vendedor, como canal de venda. O fabricante da Marlboro pretende diminuir a venda de cigarro e investir em ESG. Olha só que interessante. Por quê? Porque o mercado está mudando. E se a gente não mudar, se o nosso time não mudar, se a forma da gente vender não mudar, a gente vai ficar para trás. Coca-Cola Zero deve ultrapassar a versão tradicional. O que está por trás da mudança de hábito? Gente, era inimaginável, alguns anos atrás, você falar que a Coca-Cola Zero ia vender mais que a Coca-Cola normal. Eu não tomo refrigerante há muitos anos, mas hoje, quem toma fala que a Zero é o mesmo gosto. Então, a gente tem que entender que o nosso cliente está mudando. E aí, Michael Porter, que escreveu Estratégia Competitiva, que é o precursor lá das 5 forças de Porter, ele dizia uma coisa muito interessante, pessoal, sobre o negócio. Isso aqui é sobre negócio, mas isso aqui a gente pode trazer para nós. Todo negócio e todo profissional tem a iniciação. Sabe quando você começou? Lá no comecinho, que era difícil as coisas? E aí você tem a aceleração ou a rampagem, que é quando você começa a ficar um bom profissional, ganhar dinheiro, começa a se destacar, e aí você chega na maturidade, que é onde a Kodak chegou, que é onde a Nike chegou, que é onde provavelmente você está, como você hoje, gestor, que é provavelmente onde você está. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Se a gente não se reinventar quando a gente está na maturidade, a gente vai para decadência. Tudo que sobe, desce. Isso aí. Então, se nós não formos empresas e gestores que se reinventam, e aí quando eu estou falando isso, eu estou falando da venda também, a gente vai ficar para trás. 2014, a Microsoft acabou de sair o resultado da Microsoft agora, tiveram um crescimento gigantesco no último trimestre. Só que em 2014, a Microsoft ela estava passando por dificuldade, muita dificuldade. E aí, eles contrataram um novo CEO, que é o Satya Nadella, que é o cara que está lá até hoje. Quando ele chegou na empresa, sabe o que aconteceu? Isso eu vejo muito nas empresas, principalmente quando eu vou dar consultoria para a empresa. Ele chegou na empresa e ele viu que existia uma cultura lá. E qual que era a cultura da Microsoft? Nós somos a Microsoft. Nós sabemos tudo. Então, quando você chega na maturidade, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente tende a perder a humildade. As empresas tendem a perder a humildade. Foi o que aconteceu com a Nike agora. Foi querer dar o pé na bunda em todos os parceiros aí, e agora ela tá se ferrando. Então, o que ele viu? Não, nós temos uma cultura de nós sabemos tudo, de tudo. Ele falou negativo. Nós vamos mudar essa cultura, porque senão nós vamos afundar o nosso negócio. E ele mudou a cultura de sabemos tudo para a cultura de aprendemos tudo. E hoje a Microsoft é uma empresa que aprende tudo. E aí já vou deixar outro livro para vocês, que é fantástico, que é o livro da Carol Dweck, que chama-se Mindset. Esse livro é fantástico. Pessoal, às vezes fala mindset, tem a ver com coisa de coach, guru, não tem nada a ver. Ela fala da mentalidade fixa e ela fala da mentalidade de mudança. Quem que é o profissional e quem que é o gestor e o vendedor que prospera hoje? É o gestor, o profissional, o negócio que tem a mentalidade de mudança. Você tem que estar constantemente aberto para mudança. E aí é muito difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não quer mudança. Porque o nosso cérebro é feito para poupar energia. A gente já vai entrar nesse assunto. Outra pergunta para vocês. Gente, agora eu quero que vocês abram o microfone e falem para mim aí. Você acredita em sorte? Sim ou não? Quem não quer falar, escreve no chat aí, pessoal. Sim ou não? Quem acredita em sorte aí? Fala um pouco. Dilza, fala um pouco. Pode escrever no chat aí, pessoal. Não acredito em sorte. Não acredita. Alguém acredita? Acredita, Júnior, não? Bom, o que acontece? Eu acredito em trabalho bem feito. Sorte, não.
Não. E, né, ainda mais, né, quando eu acabo sendo também muito religioso, e aí a gente tem aí uma visão mais ampla, e aí uma questão, né, de viajar, daquela listagem que você passou, eu só não fui na Rússia e na Austrália, porque o resto tudo eu fui. China eu passei, né? Então, assim, Aham. você tem que ter essa questão que você vem falando desde o início, essa evolução, esse conhecimento, esse trabalho, esse aprimoramento, né? E eu acho, por exemplo, aqui tem grandes empresários, a Dilsa está aí há quantos anos? Mais de 20 anos trabalhando, fazendo, aí a pessoa fala assim, ah, foi sorte. Não, não foi sorte. Foi muito trabalho duro, muito, né? Muita dedicação, muito sofrimento, muita decepção, que aí a gente, né? Então, assim, eu minto a idade, eu falo 35, mas entrego, eu tenho 53, então passar isso tudo, né, esse histórico, mundo, e aí a pessoa fala, foi sorte, invalida o que você fez até chegar, enfim, aí às vezes querem colocar tanta coisa, enfim, mas lógico, a sorte existe, eu também eu acredito numa parte da sorte, na sorte de encontrar pessoas, como eu estou encontrando vocês, a Dilsa que proporcionou, eu tenho essa questão. Mas quando você vira para o campo profissional, da onde você chegou, a trajetória, né? Tantas coisas, comecei com moda, e eu sempre, na verdade, eu fiz moda para ser carnavalesco. Saí e aí Entendi. fui trabalhar em Globo, saí e não fiz isso. Então, fui migrando. Aí trabalhei muitos anos com moda, fiz gestão comercial, fiz administração e, por fim, fiz designer de interiores. E eu comecei, na verdade, como contabilidade, que foi a minha primeira faculdade, que minha mãe achava que você tinha que ter uma profissão, que era contabilidade para você ter. Então, assim, as coisas foram. E aí, hoje, a pessoa me vê, né, trabalhando, tendo uma coisa, viajando, ela fala, nossa, que sorte! A trajetória toda que eu te contei, né? E aí tem tantas pessoas aqui dentro aqui que passaram por isso, você mesmo, 26 anos trabalhando, né, sendo de venda, olha quanto tempo, né? E hoje eu não quero perder meu tempo, eu quero buscar isso. Então, e aí, bom, Sei. mas isso é a minha visão, é o que eu passei, minha trajetória, como a Dilsa mesmo falou, cada um tem sua visão, mas eu penso assim, né? A minha sorte foi minha bagagem de mais de 30 anos, né? E Legal. aí, Gente, eu acredito em sorte e vocês vão concordar comigo com a sorte que eu acredito. Para mim, existem 4 tipos de sorte. Primeiro, sorte por esforço. Sabe quando você está começando o negócio, que você é tão esforçado, mas tão esforçado, você se esforça tanto, você trabalha 14 horas, que vem o resultado? E aí você vai trabalhando, 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 e você começa a não ter sorte mais por esforço. E aí você começa a ter sorte por quê? Por competência. Porque você se torna tão competente naquilo que você faz, que as coisas começam a acontecer. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e aí você vai para um outro nível de sorte, que é a sorte por conexão. Você é tão competente naquilo que você faz, que as pessoas começam a te indicar, e aí você vai conversando com um, vai interagindo com o outro, as pessoas vão te indicando, e você começa a ter sorte por conexão. E aí, chega um outro, que é o ápice da sorte, que é a sorte por influência. Que você se esforçou tanto, você foi tão competente, você criou tanta conexão boa, que você começa a ter por influência. E esse aqui para o vendedor é o ápice, pessoal. Porque quando você tem a sorte por influência, o teu cliente, ele compra de você, você não precisa mais vender para os outros. Você vai ser indicado, sabe? Você começa a ser influenciador do teu cliente. E é isso que a gente precisa ser hoje. A gente precisa, nós precisamos, o seu vendedor precisa ser um influenciador do seu cliente. E aí, outra pergunta para vocês. Quem tem mais sucesso? Não é o melhor. Concordam sim ou não? Ou você acha que o melhor sempre vai ter mais sucesso? Será que é? Se você parar para pensar, na cidade de vocês aí, excelente definição de sorte. Obrigado, Mari. É interessante, né, Cago? Essa sorte vocês vão concordar comigo, né? Olha só.
Então, pessoal, o que acontece? Quem tem mais sucesso não é o melhor. O melhor advogado da cidade de vocês, de Cachoeiro de Itapemirim, não é quem tem o advogado mais bem sucedido não é o melhor. O vendedor mais bem sucedido não é o melhor. O gestor mais bem sucedido daí não é o melhor. E eu provo isso para vocês. Quem gosta do madeiro aí? Quem já comeu no madeiro? Agora deu fome, né? Quem gosta do madeiro? Nossa, eu amo. Mas agora você pegou uma história bem bacana, né? Do Madeiro. Ele foi uma coisa assim, mas eu achei ele meio. Eu acho a história dele meio megalomaníaca, enfim. Mas Você sabe que ele é aqui do Paraná, né? Aham. Ele é aqui do Ele Paraná. estava outro dia. Você acredita, esse grupo que é do Antônio Luiz Seco, que depois você vai ver, ele é do Rio, ele trouxe essa história dele há um mês e pouco atrás. Uhum. Olha só, Madeiro e McDonald's. Quem gosta de McDonald's aí? Estou saudável, João. Agora acabei de chegar da academia, não tem isso mais não. Tem muito tempo que eu não como, mas McDonald's, né, para a gente, para a nossa geração, Melhor batata frita no Rio, depois foi McDonald's, né? Então, assim, é uma geração. E eu, como coleciono Toy Art, vou comprar um Lanche Feliz, né? Porque vem os bonequinhos. Uhum. Legal. Sim. Olha só, dando um disclaimer para vocês, tá? Você sabe qual que é o estabelecimento que mais vende batata no mundo? É o McDonald's. Sabe por que o McDonald's é o que mais vende batata no mundo? Porque oferece. As comparações do pequeno, médio e grande? Porque ele oferece. Se vocês pararem para pensar, gente, a Amazon, ela faz 4.000 vendas por minuto. Dessas 4.000 vendas que a Amazon faz, 2.000, metade, 50%, é indicação do algoritmo. Está simplesmente indicando. Mas aí o ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte: o que é mais gostoso, Madeiro ou McDonald's? É Madeiro, né? Acho que todo mundo concorda que o Madeiro é melhor, né? E o que isso tem a ver com a definição de que tem mais sucesso não é o melhor? Que pelo seguinte, Madeiro é mais gostoso que Mac. Agora, se eu chegar para cada um de vocês e falar assim, ó, escolhe, eu vou dar uma franquia de presente para você. Você vai querer Madeiro ou McDonald's? Lógico, McDonald's. Por quê? Porque quem vende mais, quem tem mais sucesso, não é o melhor. É quem aparece mais. É quem está mais presente na vida do cliente. E aí, pessoal, olha só. Se você fosse assinar o Netflix, você assinaria o Netflix se só tivesse anúncio no Netflix? Ou a Amazon, ou a Globo.com, sei lá o quê? Você assinaria? Não. Não, né? Ninguém assinaria. E por que muitas vezes na rede social, onde a gente tem mais relacionamento com o nosso cliente hoje, muitas vezes o Instagram da loja, o Instagram do varejo, o Instagram nosso é um catálogo de venda. Gente, rede social, e aqui nós vamos começar a entrar agora, engrossar um pouquinho o caldo. Rede social, o nome já fala, é rede de relacionamento. Ninguém entra nas redes sociais para comprar nada. As pessoas entram na rede social para se relacionar. Dados do Google, tá? Aliás, dados do Meta. 80% das imagens de bancos de dados que são postadas no Instagram, elas são descartadas. O que isso quer dizer? De cada 10 postagens que você fizer colocando a foto de um produto e colocando o preço, o seu cliente não vai nem olhar. E 40% dos consumidores tendem a parar de seguir as páginas que fazem panfletagem digital. Gente, o que a gente tem que entender? A arma mais poderosa que a gente tem para vender é a rede social. Só que a gente tem que ser estratégico na rede social. E aí a gente tem que praticar o que o pessoal fala hoje, que é o nosso branding. E o que é branding? Philip Kotler, que está vivo até hoje, 90 e poucos anos, ainda dando palestra, ainda escrevendo livro, ele diz o seguinte, que branding é a arte de tornar desiguais coisas aparentemente iguais. O que é mais gostoso? Coca-Cola ou Pepsi? A maioria vai falar que é Coca-Cola. Né? A maioria vai falar que é Coca-Cola. Sim ou não? É, né? E se eu falar para vocês que tem um estudo, esse estudo já é antigo, que foi feito e foi provado
que a Pepsi é mais gostosa que a Coca. Dá um Google aí depois de pesquisa. Eles fizeram um estudo e a Pepsi ganhou com quase 60% de escolha. E aí, quando mostravam a embalagem para a pessoa não acreditava. Não, isso aqui não pode ser Pepsi, é Coca. E aí, quando mostravam a Coca vendia mais. Por quê? Porque as pessoas compram uma embalagem. As pessoas não compram o melhor. Elas compram aquilo que você fala. Gente, o que a gente precisa entender? Se nós somos um profissional nota 10, mas a nossa comunicação é nota 2, qual que é a nota que o mercado vai dar para nós? É nota 2. Porque é aquilo que ele está enxergando. E o que é a história do branding? Branding vem de um termo lá alemão que era para marcar os animais, para deixar uma marca nos animais. Se você chegar para o Elon Musk e perguntar para eles assim, Elon Musk, qual que é a marca que você mais gosta? Ele não vai falar BYD, né? Ele vai falar Tesla. Ele não vai falar Facebook. Ele vai falar X. Você chegar para o Mike Zuckerberg, ele não vai falar TikTok. Ele vai falar Meta. Ele vai falar Facebook. Gente, marca é tudo. Como você se vende é tudo. E hoje a gente tem que aparecer para o nosso cliente. Olha só que interessante essa matéria aqui, ó. Influencers impactam em 43% dos consumidores brasileiros. Tá? No ranking mundial, o Brasil lidera entre países que os influenciadores mais impactam na decisão de compra. Quem que é influenciador do teu negócio? Gente, quem conhece o velho da van aqui? Quem conhece o dono da CIMED? Né? João. O dono da CIMED, o João Abid. O primo rico, né? O próprio Mark Zuckerberg, o próprio Elon Musk. Gente, brasileiro gosta de comprar de quem mostra a cara. Quem que tem que ser influenciador do negócio de vocês? Para vender? Primeiro lugar, vocês. Segundo, o vendedor de vocês tem que aparecer. Quem olha vídeo no YouTube aí, ó? Quando você está olhando vídeo no YouTube, vocês já viram que você tem que, se você não tem o YouTube Premium, né? Você tem que ficar esperando a propagandinha passar ali, correto? Sim ou não? Quando passa essa propagandinha, por exemplo, do BTG, o que você sente em relação ao BTG? Você fala, nossa, que legal, vou perder 15 segundos aqui olhando a propaganda do BTG, acho que eu vou abrir a conta do BTG. Não é isso que você pensa, né? Você fala, nossa, que raiva desse banco, cara, é esse banco que eu não vou abrir conta. Aí você para e pensa, será que a indústria é burra? Será que eles estão queimando? Por que eles queimam milhões de reais para mostrar uma propaganda para mim, para eu olhar e ficar com raiva deles? Gente, existe uma coisa que chama-se memória afetiva e memória associativa. Quanto mais você aparecer para o teu cliente, mais ele vai lembrar de você. O cérebro, ele vai buscar sempre uma imagem, uma informação mais recente. Dados isso é o dado do Meta também. Se você apareceu pelo menos 3 vezes para o teu cliente na semana, no timeline, a hora que ele precisar comprar um produto que você vende, imagina quem que vai ser a primeira pessoa que o cérebro vai trazer na mente? É você. Então a gente precisa estar presente. Pessoal, hoje, para vocês terem uma ideia, o brasileiro, ele passa mais de 6 horas no celular. Aonde que o nosso cliente está? É no celular. Aonde que a gente precisa estar? Qual que tem que ser o principal canal de comunicação com o nosso cliente? A rede social. Só que a rede social ela tem que ser estratégica. Nós temos que trabalhar o nosso branding e a gente tem que trabalhar o social commerce. O que é o social commerce? Nada mais é que você vender sem você querer vender. Não é você chegar lá, eu vendo, sei lá, por exemplo, o Junior mostrou para mim lá o bonequinho do Spectrum-Man. Ó, gente, eu tô com o bonequinho do Spectrum-Man aqui, ó, R$ 99,90, tá? Eu divido até em 12 vezes no cartão. Isso é panfletagem. Agora, se você pega um boneco desse, conta a história dele, fala que você foi lá no Japão buscar ele, entendeu? Olha quantas memórias afetivas eu tive, eu passei a minha infância. Você começa a contar essa história, quanto que vale esse produto? E aí você não precisa falar preço. E aí você vai começar a despertar a memória afetiva e associativa que eu tenho de infância. E é assim que os grandes vendedores vendem hoje. Entendeu? Ó, não vai não. Que não.
Ó, consentimento assim. Vamos lá, pessoal. Retomando aqui, tá gravado, depois eu vou mandar pra galera lá, né? Quem entrar depois aí. Então, pessoal, o que acontece? Razão leva à reflexão. Emoção leva à ação. 95% das nossas decisões, elas estão abaixo da linha da consciência. Então, a gente precisa começar a trabalhar a emoção do nosso cliente. Tá? Olha só que interessante. A maioria dos estudos de neurociências e psicologia sugerem que envolvemos cerca de 90%, 95% do nosso tempo de decisões de forma automática e emocional. 95% do tempo a gente está tomando atitude como o Daniel Kahneman fala, né? Pelo motor 1, que é a nossa parte emocional. Então a gente tem que saber trabalhar essa parte do nosso cliente. Já vou voltar, tá? Olha só que interessante. E aí a gente chega num dilema, né? Quem gosta de aparecer? Você gosta de aparecer? Quem que gosta de aparecer? A maioria das pessoas não gosta de aparecer. Já não né? posso nem falar que não é o meu caso. Algumas pessoas têm mais facilidade. Mas o porquê que a gente não gosta de aparecer? Muitas vezes a gente tem aquele negócio, não, eu não gosto de aparecer porque eu não tenho dom, aí eu não sei falar, eu tenho complexo, ou alguma coisa que aconteceu e tal. Qual que é o motivo? De onde vem o medo? Tá? Aparecer é contra a nossa natureza. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente tem que trabalhar muito na gente e nos nossos vendedores. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Você ser introvertido não quer dizer que você é tímido, não tem nada a ver. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de aparecer. Claro que o meu trabalho hoje exige isso, mas eu tive que desenvolver isso. O nosso cérebro, pessoal, é um cérebro primitivo. O cérebro do nosso cliente é um cérebro primitivo. Quando o nosso cliente está indo comprar alguma coisa, a mulher, ela não está indo comprar, ela está indo coletar. O homem, ele não está indo comprar, ele está indo caçar. Hoje, de todo o tempo da nossa existência, sabe quanto tempo que a gente vive da forma que a gente vive hoje? Sedentário, num lugar só, praticando agricultura? Vocês têm ideia? 2% do tempo. 98% da existência do ser humano, ele passou como coletor e caçador. Então, estudos mostram que o nosso cérebro, ele é um cérebro primitivo ainda. E o que acontecia na savana quando o ser humano aparecia? Quando ele se expunha? Ou um bicho matava, ou outra tribo matava. Então, inconscientemente, gente, isso você tem que passar pro teu vendedor. Quando o teu vendedor falar que assim, mas eu não tenho dom para aparecer, eu tenho um trauma, não sei o quê. Gente, ninguém é feito para se expor. Quando você aparece, quando você grava um vídeo, quando você dá uma aula, quando você se expõe, o teu cérebro tá ativando a tua amígdala, que não é a amígdala da garganta, é do cérebro, que é como se fosse um relé que liga o teu sistema simpático e parasimpático, que deixa você pronto para lutar, paralisar ou fugir. E aí ele corta a conexão com o córtex pré-frontal e você esquece das coisas. Por isso que muitas vezes, quando você está nervoso, te dá um branco. Por quê? Porque o teu corpo está em instinto de luta. Por isso que muitas vezes quando você vai gravar um vídeo, você gagueja. Nossa, você sabe tudo. Abre a câmera e você começa a gaguejar. Por quê? Porque o teu cérebro está mostrando para você, você está em perigo. Fuja. Então a gente tem que entender que aparecer é contra-intuitivo. Ponto. Entendemos isso? Agora, então isso não é problema meu? Não, não é você que tem problema. Isso é todo ser humano. Isso faz parte da nossa biologia. O que a gente tem que começar a fazer agora? A gente precisa começar a trabalhar isso na gente. Por quê? Porque a gente precisa aparecer. Mas eu não quero gravar vídeo. Eu não quero aparecer. Eu não quero ter TikTok. Eu não quero. Se for para vender e ter que me expor, eu não quero. Parabéns, show de bola. Tomara que você tenha muito dinheiro no banco para você não precisar trabalhar. Porque quem ficar no mercado, quem quiser continuar no mercado, vai ter que aparecer. Vai ter que ser um influenciador do seu cliente. Relaxa. Ou você tem muita grana e você já pode se aposentar, falando não quero, ou você vai ficar fora do mercado. Olha só essa pesquisa da McKinsey aqui, ó. Medo de falar em público é maior do que o medo da morte, diz estudo. Por quê? Porque a gente não foi feito para aparecer. Então, quando o teu vendedor fala assim, mas é que eu não tenho dom, você tem que pegar o que... Não, ninguém tem dom. A gente tem que desenvolver isso.
Por que, pessoal, que isso é tão importante hoje? Porque hoje nós estamos vivendo um senso de comunidade cada vez mais forte. É a comunidade da academia, é a comunidade do Muay Thai, é a comunidade da bike, é a comunidade da moto, é a comunidade do beach tênis, é a comunidade dos empresários. Nós estamos se fechando cada vez mais em comunidade. Por quê? Porque a forma que a gente evoluiu foi através da comunidade. Alguns antropólogos dizem que se o homem não tivesse criado esse senso de comunidade e se ajudar, ele teria sido extinto. E sabe o que acontecia lá na savana quando alguém era colocado para fora do bando, da comunidade? Essa pessoa morria. Por isso que a gente tem tanto medo da rejeição. Sentimento de pertencimento é a necessidade de manter relações estáveis e mudar o comportamento. E aí tem uns estudos que mostram que a dor da rejeição é uma dor física. Por quê? Porque o teu cérebro está informando para você inconscientemente, você foi rejeitado? Provavelmente você vai morrer. E agora, depois da pandemia, que a gente está vivendo essa insegurança mundial, para onde que todo mundo quer ir? Para a comunidade, aonde você se sente seguro. Para onde que o teu cliente vai querer ir? Aonde ele tem comunidade. Pessoal, para e pensa. Quem são as pessoas hoje que estão ganhando mais dinheiro no mercado? São as empresas que têm comunidade. Nós falamos do velho da van. O velho da van criou uma comunidade. A CIMED. Gente, vocês já imaginaram um laboratório, uma marca de medicamento que virou grife no Brasil? Vocês já imaginaram um negócio desse? Olha os influenciadores aí que estão ganhando tanto dinheiro. Por quê? Porque eles estão criando comunidade. E como que você vai criar comunidade no teu negócio? Primeiro, é aparecendo. Primeiro, é entregando um serviço para ele, antes da venda. Uma coisa muito legal que eu fiz, olha só, vocês já estão na minha comunidade. Estão ou não estão? Vocês entraram lá no grupo? Vocês já estão vendo? Vocês estão lá na minha comunidade. Eu já tenho comunidade há 4 anos. Eu tenho comunidade do Resenha, eu tenho comunidade de vendedor, eu tenho comunidade de empresário, eu tenho comunidade dos gestores. Então, uma coisa muito legal que você pode fazer amanhã no teu negócio é criar um grupo de WhatsApp, pegar os teus melhores clientes e colocar dentro desse grupo. E aí, dentro desse grupo, você não vai vender. Você não vai vender. Sabe o que você vai fazer? Você só vai colocar dentro desse grupo informação do teu negócio. Informar o teu cliente. Mostrar para ele que você tem conhecimento. Por exemplo, lá na nossa comunidade, vocês vão ficar lá na comunidade, né? Vocês vão ver que lá a gente não coloca nada para venda. A gente não vende nada lá. É proibido. Por quê? Porque lá é um lugar de colocar conhecimento. Mas você já vendeu consultoria para quem está na comunidade? Já, para vários. Mas eles vieram me procurar. Ô João, nossa, eu vi um negócio legal lá, eu estou pensando em fazer isso e tal. Você me ajuda? Ajudo. Mas lá eu não vendo nada. Lá eu só entrego conhecimento, conteúdo. E olha, isso é uma coisa que você pode fazer amanhã no teu negócio. Pega os teus principais clientes e cria essa comunidade. E lá vocês vão trocar interação sobre, por exemplo, o teu negócio. Eu tenho uma loja de multimarcas, né? Você vai criar comunidade, você vai falar de tendência de moda, você vai falar novidade das marcas, você vai falar quais são as tendências da Europa que está vindo para o Brasil. Você vai pegar, por exemplo, uma marca que você trabalha e você vai fazer um vídeo e colocar lá dentro do storytelling do que está sendo contado nessa coleção. Gente, isso é a coisa mais poderosa que existe. Sabe por quê? Porque o teu cliente vai te ver todo dia. E ele vai começar a criar esse senso de comunidade. Ele não vai mais ser teu cliente. E aí outra balela que os gurus contam, tá? Eu já vou falar para vocês. E eu falo isso porque eu sou vendedor há 26 anos. Mas você não pode ter amizade dentro do teu negócio. Você não pode ter amizade com o vendedor. Você não pode ter amizade com o funcionário. Você não pode ter amizade com o cliente porque isso acaba confundindo as coisas. Você não pode ter amizade porque isso vai estragar. Balela. Os lugares que mais performam são onde as pessoas têm comunhão. Onde as pessoas... onde os vendedores são amigos. Onde o gestor é amigo do vendedor. Os melhores negócios você vai fazer com o cliente que é teu amigo. Porque ele vai te indicar. Entendeu? E aí a gente precisa contar história. A gente tem que entender que a rede social, a forma da gente se portar, a forma do nosso vendedor se portar, tem que ser de um contador de história. Por quê? Qual o motivo que a gente gosta tanto de história? História mexe na parte da compra. História cria memória. Por quê, pessoal? Porque até um bom tempo atrás, né,
O pessoal, os historiadores dividem, né, a história antiga e a história moderna a partir da escrita. Mas há muito tempo atrás, como que era passado o conhecimento? Como que os judeus passavam o conhecimento deles no começo? A Bíblia não era escrita. O Antigo Testamento, a Torá, não era, ela era falada. E aí, quando o povo judeu foi para a Babilônia e começou a se misturar com outros povos, eles falaram: vamos escrever a nossa história aqui para a gente não se perder. Então, nós crescemos escutando histórias. História, ela vende e vende muito. Seres humanos gostam tanto de história porque o nosso cérebro é biologicamente programado para isso. Durante a evolução da espécie humana, a história sempre estiveram presente. A gente gosta de contar história. A gente gosta de escutar a história. Quem foi o maior homem da humanidade? Na opinião de vocês? Quem que foi? Para vocês, quem foi o maior homem que já pisou na Terra? Me ajuda aí, pessoal. Ninguém? Nem no chat? Na opinião de vocês, qual foi o maior homem que já pisou na Terra? Jesus. Como que Jesus se... Isabela, como que Jesus se comunicava com as pessoas? Através do quê? Através de parábolas. Através de histórias. Por quê? Porque é muito mais fácil da gente entender. É muito mais fácil da gente engajar. E aí, pessoal, tem um outro livro. Alguém que já ouviu falar da Jornada do Herói? O que é a Jornada do Herói? A Jornada do Herói nada mais é que a história de Jesus. Ah, mas eu não sou católico, eu não sou religioso. Não importa. Existe um inconsciente coletivo que, mesmo que você não seja religioso, você está programado para gostar dessa história. Quem já assistiu aqui Nárnia? Quem já assistiu aqui Senhor dos Anéis? Quem que já assistiu ET? Todos esses filmes têm uma coisa em comum. Todos esses filmes utilizam a jornada do herói. Que é lá de Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um pesquisador, até tô lendo o livro dele, que ele pesquisou vários povos e ele viu que existe um inconsciente coletivo de uma história, de uma jornada do herói que está atrelado com ele, atrelado com a história de Jesus. Então, contar a história é a coisa mais poderosa que existe. Agora, para a gente contar a história, para o nosso vendedor contar a história, o que precisa? A gente precisa conhecer aquilo que a gente vende. E aqui, pessoal, aqui são empresas que contam história. Olha só. Starbucks. Starbucks não serve café, serve pessoas. Coca-Cola. A Coca-Cola mudou o Natal. Eu não sei se vocês sabem, mas o Natal, o Papai Noel, ele não era vermelho, ele era verde. A Coca-Cola mudou. A Nike, Just Do It. A Nike não vende tênis, vende performance. E a Apple, que é a mais icônica de todas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem tem celular da Apple aí? Ninguém? Todo mundo? Por que a gente gosta tanto da Apple? Vocês sabem, sim ou não? Olha, Vocês conhecem eu esse- adquiri o meu porque ele tinha facilidade em rodar os aplicativos do governo. Porque senão não Legal. teria trocado, não. Mas realmente ele tem uma memória mais rápida, ele agiliza mais rápido todos os sistemas de governo. Então ele é muito mais prático. Ele é o único que eu consigo acessar o Transfere Gov sem ele travar. Legal. Mas eu acho que seria questão da comunidade, né? A gente tem também um iPhone porque a gente pertence também a uma comunidade. Que você falou anteriormente. Além de todos os benefícios tecnológicos, né? Vocês duas, eu vou falar para vocês, os treinamentos que eu dei, vocês foram as duas que trouxeram o argumento mais racional. Agora, até quem fala mal da Apple gosta da Apple. Queria ter um celular da Apple. Todo mundo ama a Apple. Só que se eu falar para vocês, pessoal, que isso não é aleatório. Não é. Isso tudo foi projetado. Pensa bem. Qual que é o símbolo da Apple? Lembra que eu contei a história da jornada do herói? Qual que é o símbolo da Apple? A maçã. A maçã. A maçã mordida, né? Correto? Correto. Mordida, né?
O que lembra a maçã mordida para vocês? Pecado. Pecado, Adão e Eva. Pecado. Adão e Eva. Vocês já tinham parado para pensar nisso, não? Vamos ver se vocês estão em dia com a catequese. O que a serpente falou para Eva que ia acontecer com ela quando ela mordesse a maçã? O proibido. O Mas a, proibido. que Que não poderia fazer, né? Que ela seria banida, né? Não, isso Deus falou, mas a serpente falou outra coisa para seduzir ela. Pesquisa aí. Ela teria poder. Que ela conheceria, que ela seria como o Altíssimo e ela conheceria o segredo do bem e do mal. Ou seja, que ela teria poder. Quando você está comprando um iPhone, gente, quando alguém compra um iPhone, inconscientemente, isso não é consciente, isso tem a ver com a jornada do herói. Quando você está comprando um iPhone, você está comprando poder. Você está fazendo parte de um clã que tem poder. E outra coisa, a maçã é o símbolo do pecado, como o Júnior falou. Tudo que é proibido é mais gostoso, desafio. Alguém já tinha falado disso na época para vocês ou não? Já tinha estudado essa história ou não? Não. Então nós Não, somos mas Pode falar, Júnior. Não. Mas, assim, a Apple vive entrando no imaginário das pessoas, né? A questão de storytelling, de você vender do inalcançável, né? Que você vê que, às vezes, a pessoa não tem uma moto, mas tem um iPhone 17, o poder do consumo tão acelerado, esse desejo do intocável, né? Então, como as meninas falaram, a questão da agilidade, não do poder, é isso, né? E brincar, né? O marketing, Kotler fala, né? Produto, preço, promoção. Então, mexe com o imaginário. Você, né, sai de um local que você não era e aí você está ali, né, o tempo inteiro, eles mexendo com o seu imaginário, você tira da sua comida para você ter esse inalcançável, né, como você está falando. Então, É isso por aí. essa linha. Isso aí. E tudo se... Vocês viram como que tudo se interliga? Você ter o poder... E eu acho... Pode falar. E eu acho que a questão é um exemplo bobo, né? Você quer ser uma influenciadora, você vê grandes influenciadoras usando um iPhone. Então é aquela questão que você nem sabe se ele é bom, se ele tem uma tecnologia, porque você ainda não usou. Mas você está vendo outras pessoas usando, pessoas que você admira, aonde você quer chegar, e aí você acaba querendo aquilo só porque também antes de conhecer se realmente é bom ou não. Isso aí. É o A gente quer fazer parte da pertencimento. comunidade. É o pertencimento da comunidade, desejo, comunidade. né? Isso aí. Vocês entenderam agora o que faz alguém querer estar numa comunidade? Vocês entenderam qual que é a trilha que o vendedor tem que fazer? E aí, gente, eu emendo com outra coisa aqui. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, como eu já falei para vocês, é o país que mais leva em consideração o influenciador. E hoje, o micro-influenciador, quem que é o micro-influenciador? É aquele pequeno influenciador. Ele tem muito mais poder, muito mais conversão do que o influenciador grande. Então, por exemplo, quando você veste uma peça ou quando você fala do teu produto, você tem muito mais poder de persuasão com o teu cliente do que o Gustavo Lima, de qualquer outro famoso. Por quê? Porque você está muito mais perto. Isso a gente chama do UGC, que é o conteúdo gerado pelo usuário. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa capacitar, primeiro, a nós mesmos, para ser esse influenciador, e depois a gente disseminar isso no nosso vendedor. Que é isso que o mercado faz, entendeu? E o que o vendedor, o influenciador, ele tem que ter? Visibilidade. Óbvio, você tem que aparecer. Lembra que eu falei para vocês? Quem mais tem resultado não é o melhor, é o que aparece mais. Segundo, aparecer com autoridade. Você tem que conhecer o que você está falando, conhecer o teu produto. Terceiro, storytelling, que é contar história, isso que a gente está falando aqui. E quarto, você tem que engajar. E aí a gente entra um pouquinho, olha só como que são as coisas. A gente vai buscar lá nos clássicos, lá em Aristóteles, 2.300 anos atrás, a forma da dialética. Quem já estudou, quem fez direito aí, já estudou essa parte da comunicação aqui do Aristóteles, que é o logos, o patos e o ethos. A
a nossa forma de falar, a gente tem que ter o logos, o que é? Que é a lógica naquilo que a gente está falando, para o nosso cliente entender. Patos, que é emoção. Eu não sei se você... A gente está longe, né? Nós estamos bem longe. Mas eu acredito que vocês estão sentindo a minha emoção quando eu estou falando de venda. Por quê? Porque é uma coisa que eu adoro fazer. E outra coisa, o cliente, quando você está atendendo ele, inconscientemente, ele percebe se você está tenso, se você não está tenso, se você está falando a verdade, se você não está. Por quê? Porque a gente capta isso, é inconsciente. E o ethos, a credibilidade do orador. O nosso cliente tem que olhar para nós como autoridade. E como que a gente vai criar essa autoridade? Primeira coisa, é aparecendo para o nosso cliente, é dando curadoria para o nosso cliente, é dando experiência. E aí a gente chega nos quatro tipos de cliente, que é o pragmático, o analítico, o afável e o expressivo. Pragmático, pessoal, eu vou dar aqui um resumo bem rápido para vocês. Lá na nossa plataforma, a gente trabalha aula por aula. Cada ponto desse tem uma série de aulas. Olha só, pragmático. Eu, por exemplo, sou pragmático. E a gente está vendo, é que assim, pessoal, todo mundo tem um pouquinho dos 4, tá? Mas você tem uma predisposição maior. Por exemplo, eu sou muito pragmático. Por exemplo, se eu não quero comprar um produto, eu não vou olhar a vitrine. Eu nem olho a vitrine. Agora, se eu quero comprar um produto, eu chego lá e eu não quero que o vendedor fique conversando muito comigo. Por quê? Porque eu já pesquisei o produto. Gente, 85% da venda, ela ainda é feita no físico. Só que 94% dessa venda, ela passa pelo digital. O que eu quero dizer? Que você pode até não comprar pela internet, mas você vai pesquisar. Então, hoje, está todo mundo pragmático. Eu chego no lugar, cara, eu não quero que o vendedor fica falando muita coisa. Se eu tiver conexão com esse vendedor, aí eu vou trocar uma ideia com ele. Mas eu quero pegar o produto e eu quero sair. O analítico, isso aqui funciona muito para o WhatsApp, tá? O cliente analítico. Quem que é o cliente analítico? É o cliente que gosta de dados. Eu sempre falo, né? O analítico é aquele cara que gosta de ler bula, que é o cara que gosta de ler dados. Se você mandar uma mensagem muito longa para o pragmático, ele vai ficar... Eu, quando vejo um áudio muito longo, eu fico irritado. Já o analítico, se você mandar um áudio muito curto para ele, ou uma mensagem muito curta, ele vai pensar assim, esse cara não está se importando comigo. Cliente afável é o cliente que leva o relacionamento além da venda. Esse cliente aqui é aquele cliente assim, né? Manda mensagem, você demorou 2 minutos para responder, ele já manda assim, nossa, esqueceu de mim. É aquele cara que ele é movido pelo sentimento. Esse cliente aqui, se você perder ele, é muito difícil de você recuperar. E o cliente expressivo, quem que é o cliente expressivo? O cliente expressivo é aquele cliente que gosta de aparecer, aquele cliente que é muito ativo nas redes sociais, é aquele cliente que gosta que fale que ele tá bonito, sabe? Que se veste diferente. A gente chama na curva de adoção do cliente, ele é o early adopters, é aquele cara que tudo que é novo, ele quer ser o primeiro a usar. E esse cliente aqui é o cliente que vai ser promotor do teu negócio. É o cliente que você pode fazer o GC, é o cliente que você pode fazer collab com ele, sabe? É o cliente que você pode utilizar para alavancar o teu negócio, tá? E o que a gente precisa despertar no nosso cliente, pessoal? 4 neurotransmissores. Ocitocina, quem é mãe aí sabe. O que é ocitocina? Ocitocina é o neurotransmissor da conexão. Quando a mulher está grávida, quando você recebe um abraço, você libera ocitocina. Quando você chama o cliente pelo nome, você faz o teu cliente liberar ocitocina. É o neurotransmissor que cria conexão. Dopamina. Dopamina não é o neurotransmissor da ação. É o neurotransmissor que antecipa a ação. Tá? Endorfina, que é quando você resolve o problema do teu cliente. Você tira a dor do teu cliente. E a serotonina, que é quando você faz o teu cliente relaxar, porque você resolveu o problema dele. Tá? Então, quando a gente influencia o nosso cliente, tá? A gente cria no nosso negócio diferenciação, valorização, tá? Fidelização e longevidade, que é o que a gente mais quer. Então, pessoal, a marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está presente. Aliás, a sua marca. Porque nós temos que nos ver como uma marca. A gente tem que se ver como influenciadores do nosso cliente, tá? Pessoal, estamos chegando no final aqui e eu queria abrir agora para dúvidas. Se vocês quiserem abrir o microfone e tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade.
João, meu nome é Libiana, né? Eu tive algum contato com a sua assessoria. Quero aqui, em nome da Associação Comercial, agradecer pela sua disponibilidade e essa parceria que você teve conosco, né? Para fazer essa palestra inspiradora e motivadora junto aos empreendedores aqui de Cachoeira de Itapemirim, né? Voltado para o grupo Conexão. Conexão, peço a Dilza aí para falar, que ela está mais por dentro, mas é um grupo criado através da Associação Comercial para poder movimentar o comércio físico, de lojas físicas aqui dentro de Cachoeiro, que nós estamos um pouquinho apagados, somos o maior polo hoje no sul do estado. A Associação Comercial hoje ela possui 5.000 associados, sendo uma associação de 92 anos, a mais velha do estado do Espírito Santo, e a maior com quantidade de associados. Então, aqui, em nome do presidente Ruberval, em nome do vice-presidente Francisco Montovanelli, agradecemos essa parceria e sua disponibilidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Essa palestra veio realmente de encontro, né, para a nossa necessidade, para a nossa realidade. Esse grupo Conexão é a união de empresários, comerciantes, e a gente tem sentido, assim, a nossa dor é realmente as vendas online. Influenciadores, como você citou ali, pessoas que têm uma referência na cidade indicando links de Shopee, e isso começou a incomodar a gente. Então, essa união, essa parceria nossa aqui, essa junção, é exatamente para isso, para a gente se unir e trazer palestras, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos com relação ao comércio local. Gente, eu acho que é primordial a gente entender o que está acontecendo no mercado e a gente se adaptar ao mercado, né? Como eu falei para vocês. Então, ninguém tem dúvida, pessoal? Tá tranquilo aí? Show de bola? Falei muito rápido? Não, falou ótimo. Bom, para mim, né? Eu sou carioca agora no Espírito Santo, mas foi excelente. É muito bom dividir, né? Ouvir e a troca de conhecimento. Você trouxe algumas coisas que tinha muito tempo que eu não via, apesar de até março ficar indo e vindo do Rio a Cachoeiro, hoje somente em Cachoeiro, né? Mas é muito bacana ouvir isso, você trazendo pontos novos, né? Abrindo a mente, e é sempre interessante. Quero agradecer o grupo aí todo pela paciência, que eu falo um pouquinho, mas foi muito válido. Sempre é bom aprender, sempre é bom trocar conhecimento, trocar essa disponibilidade, né, que nós temos hoje, como você mesmo disse, né? E para mim, né, hoje o meu tempo ele é muito preciso. Eu só gasto com aquilo que vai me acrescentar. Estar aqui dividindo com vocês é muito bom. Isso. E eu vi que dentro do grupo tem uma pessoa que eu vendia, e que é a Mila Jacinto. A Mila está aí, eu nem falei com ela. É uma pessoa que é cliente, ela é do segmento de moda, e é a marca que eu vendia no Rio, a Mila comprava. Então, assim, eu tenho muita gratidão de estar com pessoas, né, trocando. Então, assim, é muito legal isso. Esse é o mais, acho que é o mais precioso, né? Pessoal, só para finalizar aqui, tá? Quem quiser depois, pode entrar em contato com a Carol, tá? Quem quiser capacitar o time de vocês, nós temos uma plataforma comercial, que é o JA Gestão de Vendas. Não é curso, não é mentoria, tá? A gente tem mentoria dentro, a gente tem curso, mas é uma plataforma com 5 ferramentas, tá? Nós temos a academia, aliás, a gente tem a academia, as datas estratégicas, o aplicativo, a metodologia e a escola de leads. Vou passar bem rapidamente aqui, só para a gente encerrar. Nós temos um aplicativo de vendas para gerir vendas do vendedor, PA, ticket médio, que a gente implanta dentro da loja. Nós temos a academia lá com aulas bem aprofundadas sobre tudo isso que eu falei para vocês aqui. Toda semana tem uma aula nova, isso aqui é voltado para os vendedores.
Nós temos as datas estratégicas, toda semana, todo mês a gente cria uma campanha para o varejo, para você aplicar no teu negócio, campanha pronta, com vídeo, slide, tudo. A metodologia 1530, que a gente cria o processo de venda dentro do negócio, tá? E a gente faz o acompanhamento. E a nossa escola de líderes, que é uma mentoria que a gente faz a cada 15 dias com gestores do Brasil todo. A gente tem gestor até do Paraguai, que estão dentro da plataforma, que eu levo um estudo, daí é para o gestor, né? Mais ou menos isso que a gente fez aqui, só que mais ou menos 1 hora eu levo o estudo, a gente debate lá, a gente traz bastante conhecimento. E aí é uma plataforma que a gente faz um acompanhamento, tá? Não é assim, você estuda e só aí você faz e aplica, não. A gente faz todo um acompanhamento, tem relatório, enfim. Depois, quem quiser conhecer, é só mandar um WhatsApp lá para a Carol, a gente pode auxiliar vocês com isso aí. Então, gente, da minha parte, queria muito agradecer, eu adoro fazer isso, isso é minha vida, é minha paixão. Queria agradecer vocês. Lembrando, tá? Eu vou mandar depois o slide para vocês, do estudo, e vou mandar a gravação também, para vocês terem, quiser revisar, quiser mandar, dá para o time assistir também, vai ficar bem legal. Só o meu último pedido, eu ia pedir para vocês abrirem a câmera para eu tirar uma foto aqui para eu postar lá e marcar vocês. Puderem abrir aí, galera? Estamos em 11, né? Aqui. Pessoal, coloquei o meu @ ali, meu Instagram. Se quiserem me seguir lá também, tá no chat aí, tá? Apesar que essa luz branca que tá em mim aqui. Não, tá show de bola. Deixa eu... Layout aqui. Espera aí. Já vai dar. A Mila tá fechada, tem uns fechados aqui, a Letícia, a Geniane aqui. Mila, põe o rosto aí, Mila. Abre aí, galera, só pra gente tirar a fotinha. Agora a gente vai ver se o povo tá bem ou não, hein? Olá, pessoal, todo mundo fala Pix aí, mas era X, agora Pix. Deixa eu ver se ficou legal aqui, peraí. Se não ficou, João, você é o culpado. Não, eu coloco na IA aqui, a IA já... Esse tempo atrás nós fizemos ali a gente fez tem o Alceu lá, que tá na nossa comunidade, ele é o cara da foto, né? Aí esses dias ele colocou na IA lá, ninguém, não reconhecia ninguém, era todo mundo diferente, todo mundo era modelo lá. Porque a IA não pode replicar a pessoa, né? Tem que mudar, então... Eu só fico mais velho, eu adoro que ela só me bota mais velho, entendeu? Aqui no estado nós tivemos um caso problemático com IA. Teve um município que utilizou a foto de Maria Cecília e Rodolfo na IA.